Seu nome é Tex Willer. É um ranger do Texas. Vive no Velho Oeste, fazendo justiça. É o homem mais corajoso e justo que já existiu. Tex é acostumado a lutar com homens maus, militares, políticos, feiticeiros. Muitos bandidos tremem quando ouvem o seu nome. Junto com seus parceiros, Tex cavalga pelos desfiladeiros, montanhas, desertos e pradarias, com suas pistolas infalíveis sempre a detonar. É muito respeitado pelos índios, é o chefe dos navarros, e lhe chamam de Águia da Noite. Tex Willer, Kit Carson, Kit Willer e Jack Tigre, a lei do Velho Oeste. Viene uè, Tex Willer, corri libertà. Tex Willer, prateria o città, ma è una frontiera, la tua corsa resterà. Tex Willer, che demonio sei? Tex Willer, non ti arrendi mai. Ma come una bola con non fallirà. Olá, caros amigos texianos. Hoje, apresentando o Tex Show 6, eu, GG Carsan, mais uma vez aqui trazendo as informações para este belo programa que já faz parte aí das nossas atribuições quinzenais. Hoje, na pauta do Tex Show 6, o Quem é Tex? Vamos falar um pouco aí dos autores de Tex, os escritores, Jean-Louis Bonelli, Guido Nolita, o nosso Cláudio Nisi e Mauro Moselli, os quatro principais aí que estiveram à frente do Tex. Falaremos também aí do Adriano Rainho, mais uma vez, o nosso amigo Adriano Rainho, o maior colecionador de Tex do Brasil, conhecido, né, no Guinness Book Brasil, com uma enormidade de itens. E eu fiz uma proposta, na verdade um desafio ao Adriano, para que ele pudesse nos responder algumas perguntas. Fiz as perguntas e ele respondeu. Nós traremos daqui a pouquinho. Você vai ficar conhecendo aí os 7 super itens de sua coleção, os mais difíceis de conseguir, como ele conseguiu, e ele vai trazer para a gente daqui a pouquinho. E também uma aventura inesquecível. Vocês vão ver aí a aventura que eu escolhi, e espero que vocês gostem do que vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então hoje nós vamos nos ater nessas 3 partes principais, mas com muitas coisas legais para todo mundo, tá bom? Então, vamos nessa. Hoje o Quem é Tex traz, em sua primeira parte, os autores de Tex. Vamos falar dos autores, aqueles que escrevem as histórias, que dão alma ao personagem. Jean-Louis Bonelli, o criador de Tex, criava o Tex em 1948 e imprimiu ao seu personagem um estilo muito vigoroso. O Tex não parava nunca, era de uma encrenca para outra, resolvendo casos fora da lei, casando, resolvendo encrencas em outro país, para lá e para cá, atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México, sem muito problema. E realmente o Tex do Bonelli era um Tex que foi sendo construído, foram entrando os amigos, foram entrando as aventuras cada vez mais difíceis. Não havia uma preocupação tão grande, né, com algumas variáveis. O que o Bonelli tinha muito cuidado era nas distâncias, em locais que ele utilizava, em práticas comuns como cuidados com os cavalos, o atendimento correto com as pessoas
Isso ele tinha muito a ver, ele colocava muito isso em voga com o Tex. Mas o que ele tinha como característica que nunca esquecemos era como o Tex entrava e saía das encrencas, seu revólver não descarregava, ele caía de penhascos, ele atirava com um demônio, se metia contra 20 bandidos dentro de um salão, machucava e no outro dia já estava bom e vamos para frente. Depois, certo dia, quando ele ficou doente, o Sérgio Bonelli começou a trabalhar. O Sérgio Bonelli já era o editor e começou a trabalhar uma história, Caçada Humana, e aí ele imprimiu uma característica bem diferente do Tex. Um cara mais humano, que sofre, que erra, que se equivoca. E nós tivemos aí várias aventuras do Tex sobre o Guido Nolito, que são bem diferentes de característica com seu pai, Jean-Louis de Bonelli. Por exemplo, em Tex contra El Muerto, já começa com o Kit Wheeler levando bordoado, o Jack Tigre apanhando bastante para incitar o Tex a ficar irado. Quando nós vemos também no Sinal de Cruzado, o Tex sendo confrontado dentro da aldeia por um índio jovem, depois o Tex sai atrás dos rapazes navarros que foram embora, o Tex lá sempre correndo atrás do prejuízo. E depois, em várias aventuras que o Nolito escreveu, tem essa característica. Quando ele levou o Tex para o Panamá, por exemplo, com o Kit Wheeler, o Kit foi lá porque estava sofrendo por causa da morte de um amigo, e o Tex chega, investiga e não consegue descobrir que o traidor é um amigo dele. Bom, aí vem o Bozelli. Vem o Cláudio Nise. O Nise entrou para substituir o Jean-Louis de Bonelli, e a gente pensava que o Tex ia acabar quando o Jean-Louis de Bonelli um dia parasse. Mas não, o Cláudio Nise entrou, veio com força, e a sua característica principal era os planos. Ele fazia história com planos bastante complexos, né? E aqueles planos davam certo, a gente seguia as aventuras torcendo para que ele desse certo, e durante um bom tempo o Nise escreveu histórias maravilhosas que nós temos aí na coleção. Ele não conseguiu emplacar nenhum grande personagem, né? Nenhum grande inimigo. Emplacou aí o Tigre Negro, mas há quem diga que foi até o Bonelli que idealizou. De todo modo, de toda forma, foi um grande escritor que não deixou a peteca cair. Essa é a verdade. E ele era já ajudado pelo Mauro Bozelli, que aí esse sim tem uma outra característica. Mauro Bozelli veio com histórias fantásticas, como o Passado de Kiticasso, com o Tesouro do Imperador, e essas histórias trazem lá personagens bastante chamativos, né? Coadjuvantes que chamam muita atenção e que nós ficamos realmente muito ligados nesses personagens, né? Torcendo por eles. E alguns tomam até um pouco, às vezes, do personagem principal. Então, o Bozelli tem essa característica e ele cria geralmente núcleos. A história começa a correr de um lado, começa a correr do outro, para lá na frente haver o entrelaçamento. O Bozelli, o que ele está pecando agora, talvez porque ele está escrevendo para muita gente, para vários personagens, ele escreve para Zagor, escreve para Dampi e para Tex. E ele está escrevendo parte da história, a história fragmentada, talvez isso aí esteja perdendo um pouco o fio da meada. Eu percebo que ele não tem trazido alguns personagens amigos do Tex. Onde está o Pato Irlandês? Onde está Cochise? Eu não tenho visto esses personagens. Tem se concentrado mais em Montales, com histórias no México, e agora com Jim Brandon lá no Canadá. E os outros aí estão meio esquecidos. Também aquelas histórias que o Bonelli e o Nise trazia bastante aqueles fatos como cavalgadas na pradaria, tiroteios na pradaria, interrogatórios com socos. Aquelas coisas estão meio sumidas, né? Quando aparece é muito pouco. Então o heroísmo do Tex está um pouco aí
devagar com o Bozelli, mas vamos esperar que ele veja esse programa e volte a colocar mais ingredientes aí para o Tex voltar ou continuar sendo grande como sempre foi. Então é isso. Bonelli, pai, o criador, com as histórias do Tex ainda meio que infantis, assim, com bastante movimentação, foi formatando o Tex. Depois Guido Nolita com a face humana, o Nise com a face dos planos mirabolantes. A falha do Nise foi essa, ele não introduziu um grande personagem no meio e ele também, no final, estava com muita gente aparecendo para dar pistas para o Tex. E o Bozelli aí, com a sua parte aí, com os núcleos, com os coadjuvantes, bastante interessantes. É isso. Olá. Neste bloco vamos falar sobre o colecionador de Tex, Adriano Rainho, maior colecionador do Brasil, hoje conhecido, que está no livro do Guinness Book Brasil, com Tex. Eu lhe fiz um desafio e ele aceitou e respondeu as perguntas. Eu lhe enviei e aqui agora nós vamos ver as respostas. O Adriano Rainho entrou no Guinness Book com 3.096 itens. Hoje já passa de 3.300. Eu fiz as perguntas e o Adriano Rainho respondeu. Adriano, seja bem-vindo ao Tex Show. Como você montou este acervo tão grande e quais os 7 itens que você mais teve dificuldades para encontrar? Conte para nós. Oi, GG Carsan. Oi, amigos do Tex Show. Estou aqui novamente para falar sobre a minha coleção. Hoje falarei sobre os itens raros da minha coleção. Itens que eu considero os mais difíceis que eu consegui. E da dificuldade que eu consegui. Então eu coloquei numa ordem. E vamos começar pela sétima. O sétimo item mais raro da minha coleção. Iniciamos então pelo sétimo item que eu considero o mais raro da minha coleção. Seria as estatuetas da Hachette Editora El Mundo de Tex. Quer dizer, são estatuetas que eu importei da Itália, né? Na verdade, eu fiz um intercâmbio com um colecionador amigo italiano, onde eu envio itens brasileiros para ele e ele envia itens italianos para mim. A gente fez um intercâmbio, então a gente está melhorando as nossas coleções ao mesmo tempo. Então, são 40 estatuetas de Tex, do Mundo de Tex, fabricados pela Hachette Editora na Itália. Então, esse é, juntamente com Infinity Statuettes, são 3 estatuetas raríssimas de Tex da Infinity Statue, também italianas, né? Então, são 3 itens que são raríssimos também, igualmente como as estatuetas da Hachette Editora. Como vocês podem ver aqui, vão ser exibidos agora para vocês darem uma olhadinha. A perfeição dos detalhes realmente é maravilhosa. A gente fica encantado de ver como os personagens foram bem desenhados, bem feitos, com capricho, com qualidade excepcional mesmo. Algo maravilhoso. Para vocês verem a raridade, a dificuldade de conseguir esses itens, a gente tem como exemplo este Tex feito totalmente em bronze, né? Pela Infinity Statue. Para vocês terem uma ideia, foram fabricadas apenas 48 dessa no mundo. E a minha é o número 4 do total de 48. Quer dizer, esse item aqui é único. Nunca mais vai ser fabricado outra igual a essa, né? Então isso aqui é um orgulho que eu tenho. E ainda mais pela beleza, né? Ela é feita em bronze. O sexto item mais raro da minha coleção
que eu considero, pela minha dificuldade em ter conseguido, são os itens de exposição da primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1991, e logo em seguida a exposição Balada de Tex, que foi realizada no estado de São Paulo, no ano de 1992. Então, esse pôster que vocês estão vendo agora, realmente é maravilhoso, né? Foi desenhado por Aurélio Galepini, especialmente para esta Bienal Internacional de Quadrinhos, onde ele fica em cima do Cristo Redentor, ali seria no Rio de Janeiro, ali, né? No Pão de Açúcar, né? E realmente algo assim muito lindo, né? Uma imagem de destaque, né? Algo que talvez ninguém saiba que existe e vai ser exibido agora logo em seguida. Ninguém imagina. Por que eu peguei esse pôster para colocar na minha coleção? Primeira Bienal Internacional de HQ, né? Rio, novembro de 1991. Olha, o que vocês estão vendo aí? Todos os personagens dos quadrinhos que foram feitos para essa exposição. E olha aqui, ó. Quem que é esse nosso amigo aqui? Que está no nosso pôster? É o Tex. Ele está no meio de todos esses personagens dos quadrinhos que participaram dessa Bienal Internacional de HQ, no Rio de Janeiro. Quer dizer, algo que ninguém sabia. Eu acho que poucas pessoas sabiam que existia o Tex nesse pôster. Então eu estou revelando isso agora, né, para vocês que são colecionadores de Tex. Eu acho que é uma novidade muito legal. Bom, agora vai começar a exibir os itens que são da exposição A Balada de Tex Willer, que foi realizada em 92, né? Então vocês podem ver que esses daqui são o catálogo e o folder, né? Da exposição, originais da exposição do Tex. Quer dizer, algo que também pouquíssimas pessoas têm. Aqui seria a primeira página do livro da revista A Balada de Tex, que foi feito especialmente para a exposição. Aqui, numa das revistas do Tex, da editora Globo, que foi quem apoiou e trouxe Sérgio Bonelli aqui para o Brasil, existe a chamada para a Balada de Tex que se realizou no Sesc Pompeia, em São Paulo. E aqui a bela capa, né, da revista falando sobre essa exposição. Quer dizer, algo muito legal, muito lindo, que aos poucos, eu fui conseguindo aos poucos, eu não consegui esses itens de uma vez. Então, por isso da dificuldade e da raridade deles. Consegui, com colecionadores diferentes, cada um desses itens, né? Muito legal. Bom, gente, agora a gente vai ter o quinto item que eu considero mais raro e que foi mais difícil para mim até agora, para minha coleção de Tex Willer, né? E você viu que eu estou fazendo suspense, né? Começou do sétimo, do sexto, agora é o quinto. Qual será esse quinto? Vamos ver agora? Então, quais são? Na verdade, são dois. O primeiro seria o pôster que veio encartado na revista 78 da editora VEC, tá? Esse pôster, ele é raríssimo, tá? Ele veio na revista Espectros, a revista Espectros, da editora VEC, número 78. Vamos ver? Foi publicado em agosto de 1977, tá? Além desse enquadrado aqui, eu tenho mais três. Ai, é demais, né? E o pôster que vem encartado no número 160, o Vale da Morte, da editora VEC também, tá? Esse pôster também é igualmente raro, raríssimo, igual ao do número 78, tá? Esse pôster, ele foi editado
em janeiro de 1983, tá? Também, além do que eu tenho emoldurado, eu tenho mais 3, tá? É doido, eu sou colecionador, sou Tex maníaco mesmo, doido, varrido. Eu adoro Tex, é a minha paixão dos quadrinhos mesmo. 7, 6, 5, 4. Esse é o quarto item que eu considero mais raro, foi mais difícil dos que eu consegui. Foi um dos mais difíceis, né? Mas é o quarto. Histórias do Faroeste, com Tex na capa, tá? Isso foi publicado pela editora VEC. Vamos ver a data exata. Foi em setembro de 1981, tá? O que acontece? Tex era permitido pela editora italiana, do Sérgio Bonelli, que fosse publicado apenas em revista própria, né, nessa época. Não poderia ser publicada uma história ou mesmo uma capa de Tex que não fosse numa revista Tex. O que a editora VEC fez na época? Como Tex era o maior personagem, vendia horrores naquela época, ele utilizou a primeira história de Tex, que seria a primeira aventura, o Totem Misterioso, e colocou no número 22, para poder atrair mais público ainda e mais venda para as revistas da editora VEC. O que aconteceu? Na Itália se descobriu, e como não era permitido, foi emitida uma nota para a editora brasileira da VEC para tirar das bancas. Então foi recolhido rapidamente, ou mesmo, nem sei se foi, isso já é uma coisa que eu não sei se nem se foi para as bancas. Mas o que acontece? O editor da época, isso dizem a lenda, né? O editor na época, que era Otto Assunção, que era o editor das revistas da editora VEC, ele pegou um bocadinho de revistas ali, um amontoado, umas 15, 16, e pegou, colocou na mão e guardou, antes que elas fossem incineradas e destruídas. Então, imagine, né? A gente não sabe quantas foram, e são pouquíssimas. E algumas a gente nem sabe se foram destruídas posteriormente. Então são pouquíssimas revistas que existem atualmente. Então essa revista hoje está na mão de pouquíssimos colecionadores. Tanto é que depois a editora VEC foi obrigada a lançar o número 22 sem Tex na capa e sem a história de Tex. Tchan, 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 tchan. Qual será o terceiro item que eu considero mais raro da minha coleção? Olha lá. O álbum de figurinhas do Tex, editado pela editora VEC no ano de 1981, tá? Ele fez parte da galeria de Os Livros de Ouro da Juventude, que são uma coleção enorme de álbuns de figurinha que a editora VEC lançou desde a década de 40. Em 1949 foi o primeiro álbum, que foi o da Branca de Neve. E depois vieram um monte de álbuns em sequência, e Tex faz parte dessa galeria de álbum. Então, para vocês verem, essa foi a primeira edição, né, da editora VEC. Você vê que consta o valor de 15 cruzeiros naquela época, né? Esse álbum, ele é muito lindo, é maravilhoso. Eu acho ele muito charmoso, né? Eu bati figurinha dele na época. Eu colecionei, então eu tive o prazer de fazer isso, né? Então essa é a capa. E a gente vê dentro dele figurinhas contando as histórias de Tex. Quer dizer, algo assim muito legal, muito gostoso, uma coisa que você olha o álbum e você não para de olhar, de admirar. Você começa no início e não vê a hora de chegar ao fim para você poder ver tudo que tem dentro dele. Então, esse é um álbum raríssimo, muito difícil, né? E um álbum que realmente é apaixonante. Eu adoro esse álbum. Esse aqui, de vez em quando eu tô aqui, tô olhando, tô admirando ele. Para vocês terem uma ideia, algo muito difícil também. Já é difícil conseguir um exemplar. Imagine 2. Por que eu tenho 2? Porque essa aqui seria a segunda edição. A segunda edição foi lançada com o valor de 20 cruzeiros. Tá? Então 20 cruzeiros foi uma segunda edição. O que eu sei é que a tiragem de ambas as edições foi muito pequena. Foi muito pequena, então tem poucos álbuns desse que surgiram, que estão aí na mão de colecionadores. O que acontece também
é que foi por zona, né? Teve um álbum que foi mais na região sudeste, São Paulo, Rio, a outra foi mais na parte do nordeste, mas mesmo assim a gente não tem uma ideia bem clara, precisa, do como foi feita essa distribuição desses álbuns. E, por fim, além de figurinhas avulsas, eu tenho algo que é muito legal. Esse eu cheguei até a abrir e ver o que saía dentro dele. O pacotinho de figurinhas. É mole? O pacotinho de figurinhas que vinha também trazendo as figurinhas desse álbum. Muito legal, né, gente? Excepcional. Este segundo item mais raro que eu consegui para minha coleção, eu acho que muita gente, muito colecionador de Tex, que nem eu, muitos deles vão achar e vão concordar comigo que é verdade. É muito difícil, tá? Seria o quê? A coleção do número 1 ao 37 da editora VEC, tá? Da coleção da primeira edição, que eu considero como a primeira edição de Tex, de revista Tex aqui do Brasil. Iniciou pelo número 1, tá? O Signo da Serpente, que foi editado no ano de 1971. Tá? A partir dele vieram os outros. Dentro desse número 1, diz a lenda, né? E mesmo talvez não seja lenda realmente a questão do arco e flecha. O arco e flecha veio como brinde dentro dessa revista. Eu nunca vi, tá? Mas eu sei que veio porque o nosso amigo, o intérprete das revistas de hoje, da editora Mitos, um grande colecionador, Júlio Schneider, brincou com o arco e flecha que veio junto com essa revista. Então, é um brinde hoje, assim, um dos mais raros. Eu nunca vi, mas eu sei que existe, que é o arco e flecha, tá? Dizem também, isso foi uma outra pessoa que me falou, mas também não me mostrou, que veio também 2 bonequinhos que cabiam na palma da mão junto com o arco e flecha. Também não sei se é verdade. Isso eu acho que é um pouco mito, mas quem sabe não existe mesmo, né? Através desse vídeo, quem sabe não vai aparecer alguém aí no Brasil e no mundo que diga, não, eu tenho esses itens. Se tiver, por favor, nos mostre, que todos os texianos do Brasil e do mundo gostariam de ver esses itens raros da revista, tá? Então, começou por esse número 1, em 1971, e a partir daí foi até o número 37 que vai ser exibido agora, né? Então esse é o número 1, Signo da Serpente. O número 2, Vingança de Índia. O número 3, A Batalha de Silver Bell. O número 4, Forte Apache. O número 5, Fuga Dentro da Noite. O número 6, O Vale do Terror. O número 7, Drama na Pradaria. O número 8, Horda Selvagem. O número 9, O Louco do Deserto. O número 10, A Flecha Negra. Você pode ver que esses itens meus, essas revistas, elas estão todas em estado de banca. Consegui, aos poucos, passo a passo, garimpando. Todas essas revistas estão em estado de banca. Eu parei no número 10, A Flecha Negra. Agora temos o número 11, Rivais na Guerra do Ouro. Número 12, com 2 histórias, A Ferro e Fogo e a resposta é Dinamita. O número 13, Luta Implacável contra os Falsificadores de Dólares. Número 14, O Tesouro do Pirata. Número 15, Traição na Trilha do Ouro. Número 16, Território Apache. Número 17, com 2 histórias também, O Massacre dos Búfalos e O Mistério do Vale da Lua. Número 18, Drama no Circo. Número 19, Cidade Sem Lei. Número 20, A Quadrilha do As de Espadas. Essa primeira edição, do número 1 ao 37, ela veio num formato um pouco maior, o formato italiano, como era, um pouquinho maior, um pouco mais comprido, como era publicado na Itália.
A partir do número 38, já veio num formatinho que a gente conhece hoje, que é um formato um pouco menor. O último que eu falei foi o Cidade Sem Lei? Não, a Quadrilha do As Espadas, que foi o número 20. Agora nós temos o número 21, que é Os Renegados de Virginia City. Número 22, O Corcel Sagrado. Número 23, Tex, Vingador e Justiceiro. Número 24, O Misterioso Mr. P. Número 25, A Lança Sagrada. Número 26, O Desafio dos Peles Vermelhas. Outra coisa legal dessa primeira edição, do número 1 ao 37, o que me atraiu demais foi isso. Histórias completas. Quer dizer, cada edição vinha com uma história completa. O que a editora VEC fez na época? Ela pegava as melhores histórias que ela achava lá da Itália e ela publicava as melhores histórias e completas numa mesma edição. Diferente da Itália, que na Itália sempre foram histórias continuadas, né? Então, esse tipo de situação de marketing, eu acho que favoreceu muito com que Tex fosse o sucesso que foi na década de 70. Me parece que foram até 350 mil edições por mês que eram vendidas naquela época, graças a exatamente isso, histórias completas, tá? Bom, o número 26, O Desafio dos Peles Vermelhas. Número 27, O Sequestro de um Rapaz. Número 28, Tex Vence Buffalo Bill. Número 29, Os 5 Fugitivos do Inferno. Tex número 30, Dinamite na Guerra do Petróleo. Número 31, Terror no Rio Sonora. Número 32, O Caçador de Criminosos. Número 33, O Homem dos Quatro Dedos. Número 34, Navajos em Pé de Guerra. Número 35, Alarme no Fort Summer. Número 36, A Fabulosa Cidade de Ouro. E número 37, o Terrível Coiote Negro. Seria o último nesse formato um pouco maior. Então, este seria o meu segundo item de coleção mais raro. A coleção do número 1 ao 37 da editora VEC. Tá? Então, já vai vir o primeiro, que eu acho que é mais raro de todos, que esse aqui eu acho que quase impossível de se conseguir hoje. E chegamos ao número 1. Esse é o item mais raro da minha coleção. Porque foi feito bem aos poucos. Eu fui garimpando. Eu consegui uma revista, depois aos poucos eu consegui um estado um pouquinho melhor. Eu fui substituindo. Hoje eu tenho ela, o que torna ela mais rara ainda, em estado de banca. Quer dizer, onde você vai conseguir uma coleção desde o número 1 até o número 277, acho que agora o pessoal já está sabendo qual que é, que em estado de banca, quer dizer, as revistas estão em excelente estado de conservação. Seria a coleção da revista Júnior. A revista Júnior, essa aqui não é a da minha coleção, essa aqui é uma repetida, por isso que ela está nesse estado. Mas é só para mostrar para vocês. Então essa daqui é a primeira, é a número 1 da coleção da revista Júnior. A revista Júnior, ela foi publicada inicialmente, começou no ano de 1951. Esse número 1 até o número 27 foram publicadas histórias que não eram de Tex Willer. Eram histórias de outros personagens e eram histórias continuadas, né? Aí o que aconteceu no número 28? No 28 surgiu o nosso Tex Willer, tá? Com o nome de Texas Kid, As Aventuras de Texas Kid, no número 28 da coleção da revista Júnior, tá? Diferentemente do que fez a editora VEC na década de 70, a editora Rio Gráfica, que foi quem editou Tex na revista Júnior nos anos 50, a partir do ano de 1951, ela publicou exatamente
como era publicado na Itália, né? Tanto é que a primeira história do Júnior 28 é o Totem Misterioso, que foi a primeira história publicada de Tex no ano de 1948 na Itália. Então, 3 anos depois, Totem Misterioso, a primeira história de Tex, surgiu no Brasil, no ano de 1951. Tá? Então, do número 28 até o número 177, foram publicadas histórias de Tex com o formato talão de cheque, igual o Strixia italiano, como era feita na Itália, tá? Então, era dessa forma que era publicada. A partir do número 178, a editora a editora RGE, ela começou a publicar Tex no formato 2 talões de cheque, tá? 2 talões de cheque no sentido ainda horizontal, tá? Com a história Aldeia Fantasma. Então vinham 2 tiras em cada revista. Tá? Nesse formato, Tex foi publicado até o número 263, tá? No formato 263, exatamente como era publicado na Itália, foi feito aqui no Brasil. Tá? Então, concluindo uma das histórias de Tex que foi publicada na Itália, aqui na revista Júnior. De julho de 1957 foi a última edição da revista Júnior com Tex, com história dentro dele, né? E a partir daí, do número 264, começou outros personagens. Outros personagens começaram a entrar e Tex parou de ser publicado, né? Então mudou o formato, formatinho, né? No formato, dessa vez, vertical, a partir de agosto de 57, até o número 277, tá? Isso já com outros personagens. Então, em 1957, Tex sumiu das bancas brasileiras e voltou apenas em 1971, através da editora Vex. Mas aí sim com o nome de Tex Willer, não mais como Texas Kid, que foi o nome que foi dado pela editora RGE para concorrer, na época, com outras revistinhas também de heróis juvenis, né? Na época tinha o Xuxa, da editora Vec, né? E foi para concorrer com esses personagens que a editora RGE lançou a revista Júnior. E graças a Deus foi com o nosso Tex Willer. Gente, eu acho que a partir daí deu para vocês perceberem alguns dos itens mais raros da minha coleção. Agora vão ser exibidos um pouquinho, que eu deixei nos pacotinhos, porque é muita revista, né? Mas a coleção da revista Júnior, né? E uma das coisas que eu posso dizer das minhas coleções foi o quê? Primeiramente, eu comecei no Mercado Livre no ano 2003. O que aconteceu? Eu fui para minha chácara aqui no interior de São Paulo e eu já fazia 20 anos que eu não lia quadrinhos mais, né? Porque eu comecei a trabalhar, fazer faculdade e tudo mais. O que aconteceu? Eu trouxe as minhas revistas Tex para ler aqui, na época das minhas férias. O gosto pela leitura pelo Tex voltou com tudo. O que eu fiz? A partir dali, eu comecei a entrar na internet, conheci o site TexBR do Gervásio, né? Do Gervásio Santana de Freitas. Comecei a pesquisar, então comecei a anunciar, procurar no Mercado Livre, que era um site de venda de revistas usadas. A partir dali comecei a correr atrás de números que eu não tinha. Depois comecei a anunciar em jornal, que eu estava procurando revistas antigas. Depois eu comecei a conhecer colecionadores de todos os tipos, de todos os personagens dos quadrinhos. Muitos me ajudaram a concluir as minhas coleções, porque uma das coisas melhores que as coleções de gibis estão me dando são as amizades, as pessoas boas que eu estou conhecendo pelo meu caminho de vida. Então, o que eu tenho a agradecer é demais a Tex Willer, aos gibis em geral, mas a Tex Willer, que me ensinou aqueles valores morais que eu sigo até hoje, que é o caráter que eu tenho hoje. Você tem que preservar o seu caráter, preservar tudo aquilo que seus pais te ensinaram quando você era criança. Eu guardo isso
E Tex me ajuda a manter isso, né? Então, justiça, senso de justiça. Tex sempre foi muito justo, sempre lutou pelas minorias da época, né? Tex combatia o mal de uma forma violenta, até porque se tinha que dar um soco, sabe, lutar contra aquele mal e só dessa forma resolvia, ele ia com tudo. E eu penso que tem que ser assim, porque nos dias de hoje as histórias de Tex estão mais atuais do que nunca. Por quê? Essa violência, essa corrupção que existe hoje precisa ser combatida. E eu acho que nós, texianos, realmente aqueles de coração, nós temos isso dentro do nosso coração, que é essa força, essa vontade de fazer um mundo melhor. Viva Tex Willer! Muito bem, Adriano. Foi uma aula essa sua explanação, esses itens que você trouxe. Ficamos todos realmente encantados com esta apresentação. Agora, continuando. Como é a rotina de limpeza e manutenção deste tão grande acervo? Oi, GG. Bom, em relação aos cuidados que eu tenho com a minha coleção, eu procuro tomar, assim, muito cuidado quanto à questão da umidade. Então, eu procuro sempre manter o ambiente bem seco, evitar que penetre a água em qualquer parte da casa, né? Nesse salão, eu procuro também, de vez em quando, colocar naftalina nos cantos, embaixo das prateleiras, para com que o cheiro também repele insetos, tipo cupins, brocas, traças, que são realmente os inimigos naturais de papel, né? E, além disso, eu costumo colocar todos os meus gibis, todas as minhas revistas em sacos plásticos. Esses sacos de polietileno, que são sacos mais duros, e dessa forma eles também não ficam assim grudando no papel. Esse é o ideal, é o plástico ideal. Então todos os meus gibis são colocados em plásticos para evitar também esse tipo de contato com o ambiente, né? Outra coisa importante é fazer uma limpeza geral. Todo mês eu faço uma limpeza bem feita, passo espanador, tiro o pó. Outra coisa importante, não deixo muito o ambiente iluminado, né? Se você deixar muito o ambiente iluminado, pode até ressecar o papel. Então, aqui fica sempre no escuro. Quando eu venho trabalhar aqui, eu acendo o mínimo de luzes possíveis, né? Eu acho que se você tomando esse tipo de cuidado, você já está preservando o seu material para que ele não, por ser algo tão assim raro, né, não fique estragado com o decorrer do tempo. Adriano Rainho, fale sobre estar no livro dos recordes. Está no livro dos recordes do Guinness Book Brasil, com Tex. Você tem aí o seu certificado, a placa, mas creio que foi uma grande emoção. Conte para nós o que significa estar no livro dos recordes com o personagem Tex. Na minha infância, eu comecei a ler gibis da Disney e logo em seguida gibis do Tex. Então, eu comecei a adquirir aqueles valores morais que Tex me ensinavam, como a justiça, o senso de justiça, a amizade, o respeito às minorias, a ter um caráter de uma pessoa realmente boa, né? Então, isso daí, com o decorrer dos anos, me incentivou ao colecionismo, né? Então, eu comecei a colecionar, adquiri cada vez mais revistas para a minha coleção. O maior prazer que eu tive, que hoje, né, eu sou considerado o maior colecionador de Tex do Brasil. Então eu consegui, através do Ranking Brasil, esse troféu, tá? O troféu onde eu sou considerado o maior colecionador de Tex, e o certificado, né? Então é um prazer enorme, mas o prazer maior para mim com certeza, o de poder estar ajudando a divulgar o nosso personagem, o nosso herói dos quadrinhos, Tex Willer. E dessa forma a gente vai conseguindo manter Tex nas bancas e por muito e muito tempo, que esse é o meu objetivo, de ajudar nesse sentido. Realmente, amigo, é maravilhoso. O mundo de Tex é maravilhoso. Adriano, e agora fale-nos sobre o evento que você realizou. Você já realizou um evento em São Paulo. Eu estive presente nesse evento, mas eu queria ouvir de você, e todo o Brasil quer ouvir de você, como foi realizar um evento texiano. Conte-nos da sua emoção, do trabalho que você teve, o que é que você apresentou lá, o que é que você achou. Por favor, com você a palavra. Realizei
dois eventos texianos que foram bem assim grandiosos no sentido de divulgação do nosso personagem, do nosso herói Tex Willer. Em 2011 foi a exposição Tex 500 Brasil na Biblioteca Municipal de Santo André, com a ajuda do bibliotecário Carlos Fogagnoli. Nós dois organizamos essa exposição, Tex 500 Brasil. Dentro dessa exposição, que durou 3 meses, muitas atividades paralelas foram feitas, produzidas para este evento. Então, esse foi o primeiro evento que eu fiz. O segundo foi em 2012, dentro da exposição Quadrinho 51, organizada por Francisco Ucha. Tivemos um espaço reservado para a exibição de uma pequena amostra de Tex para homenagear, seria um tributo a Sérgio Bonelli, que havia falecido naquele ano, né? Então esse foi uma exposição, e também num sábado daquela exposição, também nós realizamos uma palestra, uma palestra em tributo a Sérgio Bonelli, também muito legal, muito bem feita e com participação de muitas celebridades do mundo dos quadrinhos. Então esses são os dois eventos grandiosos que eu ajudei no sentido de divulgar o nosso herói Tex Willer. Meu muito obrigado, nosso muito obrigado pela sua participação muito importante neste programa. Um abraço, até a próxima, Adriano.
Neste bloco, amigos, trazemos a aventura inesquecível. Caçadores de Lobos. Lembram-se? Caçadores de Lobos saiu em Tex 343 a 348, portanto uma aventura aí dos meados da coleção principal. Em Tex Ouro, em 56 e 57. Foi ali que nós lemos essa aventura. Tex 57 e Tex 51. Desculpa, 56 e 57. Saiu também no Tex italiano 431 a 435. Uma aventura com 502 páginas. A segunda mais longa de Tex. Apenas isso. A segunda mais longa. Atrás apenas de Retorno a Pilhares, que foi de 583 páginas. Foi escrita pelo Guido Nolita, ou Sérgio Bonelli, desenhada pelo Alberto Giolitti, que quando estava desenhando chegou lá, em certo ponto, veio a falecer, e foi continuada pelo seu aluno e amigo Giovanni Titi. Cabe até uma piada, porque quando o Tex chega disfarçado com nome falso para falar com o bandido, com o chefe dos bandidos, tentando trabalhar para ele, infiltrado no bando, vem a hora que muda de autor. E alguém já falou que o bandido não reconheceu o Tex porque mudou o desenhista. Bom, passada essa parte, essa aventura, Tex e companhia vão ao Canadá para desbaratar o bando dos Wolfers do Fort Up, um lugar onde os bandidos tinham destilarias de uísque, vendiam uísque falsificado para os índios matavam os rebanhos para adquirir peles e vendiam em troca desse uísque, e aí ficavam índios sem valor algum. Matavam a sua comida, subsistência, para trocar por álcool falsificado. E uma coisa que ia crescer enormemente e que ia trazer problemas para Estados Unidos e Canadá por ficar ali bem na fronteira. Então o Tex chega lá e, meus amigos, chega num momento horrível. O Tex está na aldeia quando a aldeia é atacada. Só estão ele e Jack Tigre. Kit Carson e Kit Wheeler haviam saído para caçar. E os Wolfers invadem a aldeia atirando e matando. Só sobra Tex e Tigre, machucados, feridos. Então, começa aí uma baita de uma aventura. Os comentários sobre essa história. O Tex de Nolita, como eu falei no bloco anterior, o Nolita fazia o Tex sofrer, o Tex um cara mais humano, que leva bordoada, que apanha, que tem dilema para vencer. Então, um personagem com característica bem diferente do que estamos acostumados a ver no Tex do Bozelli, no Tex do Gianluigi Bonelli, no Tex do Claudio Nisi, né? Tanto é que toda vez que o Tex do Bonelli filho, ou seja, do Sérgio Bonelli, entrou em ação, o Tex passou por maus bocados. O Tex sofre, apanha, é contrariado, fica irado, né? Então realmente é um Tex que é diferente. E também tem a característica que os amigos são feridos. Jack Tigre leva tiro, o Kit Wheeler leva tiro, são machucados, apanham também. Então, realmente, o Bonelli, o Sérgio Bonelli, o Guido Nolita, como nós conhecemos, era como ele assinava os seus roteiros, e essa característica. Uma outra característica que o Sérgio tem é que ele não gostava do Kit Carson. Numa entrevista que ele deu para o livro Tex do Brasil, O Grande Herói do Faroeste, meu primeiro livro, ele falou que para contar uma história de modo sério, preferia Jack Tigre do que Kit Carson, porque o Kit Carson estava muito brincalhão. Aquele bate-boca do Kit Carson com o Tex, dando as cavalgadas, ele não gostava. E era uma característica do seu pai. Só que eu já falei também antes, em algum programa anterior, que aquelas cavalgadas quando os dois iam batendo boca, Tex e Carson, aquilo ali não me tira da cabeça que era
o Gianluigi Bonelli e o Galeb batendo papo, conversando. Eles passavam por desenho o que eles faziam normalmente. O Sérgio Bonelli não gostava daquilo contando história. Então ele tirava, geralmente, o Kit Casso. Mas nessa história, ele colocou o Kit Casso. E o que é que ele fez com o Kit Casso? Ele zoou com o Kit Casso. Quem lê essa história com atenção, e eu vou mostrar para vocês alguns quadrinhos dessa história, vocês devem, a partir de agora, ver esse quadrinho passando aqui, ele zoou com o Kit Casso. Vejam, o Kit Casso foi o Chico, amigo do Zago, na história. Foi igualzinho. As expressões, as brincadeiras que o Kit Casso fez, tudo que o Kit Casso fez nessa história é justamente o que o Chico faz quando está com o Zago, aquelas brincadeiras. Só faltou ele cair, se machucar, mas o contexto é outro. O Kit Casso é um cara mais velho, mas poxa, dá para lembrar sempre. Então, na única vez que ele usou o Kit Casso de forma geral, total, do começo ao fim da história, ele colocou o Kit Casso desse jeito, e é o Chico, não tem jeito. Bem, e o Tex, nessa história, é um Tex bastante duro, né? Ele vai ficando irado, as coisas vão dando errado, e ele vai ficando irado, e ele busca vingar, busca fazer justiça, né? E vai sendo contrariado, então ele vai batendo daqui e ali, e no final, mais uma vez contrariado, porque ele não consegue, e os índios que lhe ajudaram a cumprir a tarefa, a cumprir sua missão, ele não consegue que os índios recebam o tratamento que ele esperava. E vocês vão ver que ele termina a aventura de cabeça baixa. Mas é uma aventura muito boa, como eu já disse, a segunda mais longa, né? Eu não consegui ver outra aventura mais longa do que essa, foi a segunda, só tem uma mesmo, e as outras chegam ali perto. 502 páginas de aventura, é uma coisa impressionante, né? Então daqui eu coloquei, vou mostrar algumas cenas, né, de página inteira dessa aventura, para vocês verem, e vamos lá, vamos reler essa aventura, vamos fazer algum comentário. Se você percebeu alguma coisa aí que eu não falei, fala com a gente, então, trocar ideias. Vai lá no canal no YouTube, deixa lá marcada a sua mensagem, tá? Para a gente poder trocar figurinhas. Então é isso. Uma aventura inesquecível, Caçadores de Lobos, que no Brasil ficou conhecida como o Massacre de Red Hill. Então, vocês podem aí ver e depois nós falaremos. Nunca consegui realmente acreditar como dinamite corre tanto sem parar. Vai ver, são as palavras que são ditas pelo nosso herói que nunca perde uma pista. Tex, o valente águia da noite. Tex é mais forte que um bisonte. Olá, este programa de hoje quero dedicar aos pardes aqui da Paraíba, ao Gilson Galvão, ao Pedro Arnóbio, ao Jário, a Raíssa Lupe, Wagner Viaro, Antônio Brilhante, Manuel Azevedo,
ao amigo Guarabira, ao amigo Luciano e a todos os partes paraibanos que comparecem nos eventos, que estão sempre conosco aí, seguindo o Tex Show e comparecem aí nas exposições, tá? Os abraços desse programa para o Ivo Ferreira, lá de Roraima, no Grande Norte, o Zenaldo Barbosa, do Distrito Federal, do Genildo Mota, lá no Rio de Janeiro, Jesus Ferreira, lá no Rio Grande do Sul, na Zona Franca Comics, José Hamilton, lá do Paraná, a Ilza Burda, lá no Paraná, o Chinol do Rinaré, lá no Ceará. Estes partes estão sempre aí participando, mandando suas cartinhas, mandando e-mail, dando ideias, falando com a gente aí, dando força. E eu quero agradecer muito para todos, porque realmente essa motivação é muito bem-vinda, faz a gente caminhar, continuar firme e forte. Agora eu vou perguntar uma coisa, você quer ganhar um brinde do Tex, um brinde texiano? Então, vou fazer uma pergunta. Qual aventura Tex é salvo devido ao cocoricó de uma galinha? Colocar o nome genérico da aventura, não é colocar a parte em que saiu exatamente. Coloca o nome genérico, então o primeiro nome que abre essa aventura. Como já foi falado aqui, por exemplo, A Grande Intriga. A Grande Intriga é o nome daquela aventura que eu falei aqui, inesquecível, há poucos dias, mas lá nas capas da revista tem lá, O Grande Golpe, A Cela da Morte, A Sombra do Patíbulo, mas o nome da aventura é como? A Grande Intriga. Então, esse é o nome genérico, tá? Dado o exemplo. O primeiro que responder no YouTube, lá no canal, receberá o brinde em casa. O primeiro que responder corretamente, tá? Vou repetir. Qual aventura o Tex é salvo devido ao cocoricó de uma galinha? É isso, amigo. Um abraço a todos. Até os próximos 15 dias para frente. Hasta la vista. Avante, dinamite, avante. Adeus, amigos. Mais rápido. Carson, fogo nele. Melhor parar e enfrentá-los agora.